Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Deus é bom. Glória a Deus por essa noite, por esse ambiente tão maravilhoso de adoração, de louvor. Nós vamos exaltar sempre Cristo nesse lugar. Sabe, amados, eu sei que quanto mais envolvimento com a palavra, quanto mais envolvimento com Deus e com a sua presença, você vai perceber refrigério, estratégia de Deus sobre sua vida. Você não vai precisar de ninguém dizendo o tempo todo o que você deve ou não fazer. Mas você vai ser guiado, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus por essa dispensação da graça. Graças a Deus pelo Espírito Santo em nós. Graças a Deus porque nós tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Você sabia que você é uma nova criatura agora? Sabia que a Bíblia te chama de justiça de Deus? Eu amo quando o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quanto mais a gente compreender que a gente não tem que viver pelo passado, mas compreender que houve uma intervenção divina. E Deus em Cristo nos fez novas criaturas. E agora a gente tem que viver com essa perspectiva. Amém? Tudo novo, andando em novidade de vida. Eu queria que você imediatamente abrisse sua Bíblia. Tem algo no meu coração da parte de Deus para compartilhar com você. A gente quer falar sobre Jesus como centro de todas as coisas. Jesus como o alfa e o ômega. A única coisa que você precisa é Cristo. E nós já temos tudo que nós precisamos, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu quero que você fique bem atento, que você acompanhe, que você se regozije essa noite, que você exalte ao Senhor no seu coração e deixe essa palavra sarar você, encher você de favor, de graça, fortalecer a sua vida, porque a gente está aqui para adorar o Senhor, amém? Você podia abrir em Hebreus 1, no capítulo... Hebreus capítulo 1, eu quero ler do verso 1 ao verso 3. Você pode abrir lá, para a gente ler juntos. Você achou lá? Glória a Deus. Diz assim, olha. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus, irmão. Eu não precisava nem falar mais nada depois de ler esse texto, amém? Que texto maravilhoso, que coisa gloriosa. Porque durante tanto tempo, irmãos, eu mesmo posso dar testemunho para você, que eu vivi tanto tempo da minha vida cristã, sem conhecer o caráter de Deus. Eu não compreendia o caráter de Deus. Eu não sabia, na verdade, quem Deus era. Eu não conseguia identificar Deus na minha vida. Eu não sabia se Deus era bom. Eu não sabia se Deus era bom e mau. Eu não sabia se Deus tinha um caráter imutável ou não. E a minha fé, ela oscilava muito, porque como a gente vai colocar a nossa fé em alguma coisa que a gente não sabe direito o que é? Ou quem é, o que Deus é, o que Deus representa, o que Deus pensa sobre as coisas. Mas aí a palavra de Deus vai chegando para a nossa vida. Irmãos, e o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, mas é na Nova Aliança que a gente tem revelação de quem Deus é por causa de Jesus. A Bíblia chama de tudo como sendo uma grande sombra, mas depois Jesus vem. E a Bíblia, nesse texto mesmo, diz que Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, quando eu quero compreender Deus, eu olho para Jesus. Quando eu quero saber o que Deus pensa sobre alguma coisa, eu vou nos evangelhos e eu checo isso. Quando eu quero saber, por exemplo, se Deus quer curar alguém, libertar alguém, eu olho para Jesus.
Jesus, na verdade, é a minha referência teológica para tudo. A minha teologia é Jesus Cristo. E esse texto ele é riquíssimo, irmãos, porque ele diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Essa expressão me chama muita atenção, porque, irmãos, alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras é alguém que quer ser ouvido. Deus sempre quis mandar essa mensagem para a humanidade. Agora, é interessante que diz que nesses últimos dias, nessa dispensação da graça, Ele nos falou pelo Filho. Hoje Deus nos fala através de Jesus Cristo. Então todos nós queremos às vezes saber como Deus age, como Deus pensa, como é o caráter de Deus. Nós vamos descobrir o caráter de Deus olhando para Jesus. Nós vamos descobrir a intenção do coração de Deus olhando para Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o resplendor da glória e Ele é a expressão exata do seu ser. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho que ficar satisfeito com a informação que Deus me dá através de Jesus sobre o seu caráter. Você vê que Jesus, que não se furtava com a dor do outro, Jesus cheio de compaixão, Jesus cheio de amor, Jesus cheio de misericórdia. Não era um Cristo que condenava, era um Cristo que estendia a mão, um Cristo que queria alcançar, um Cristo que estabelecia pontes ao invés de muros. Esse é Jesus. E esse amor manifestado sobre a nossa vida, e nós já experimentamos isso. É por isso que a gente se alegra de falar aos outros o amor que nós já fomos alcançados. Hoje nós podemos dar esse testemunho. Sabe, queridos, durante muito tempo, nem saber ou ter certeza se Deus era bom ou não, algumas pessoas tinham. Eu me lembro muito bem do tempo onde acontecia uma coisa ruim, ou acontecia uma coisa boa. Se acontecia uma coisa boa, as pessoas diziam: olha, é a vontade de Deus. Acontecia alguma coisa ruim, as pessoas diziam: olha, é a vontade de Deus. E aí você coloca tudo dentro de um pacote só. Graças a Deus, porque Jesus veio e Jesus pôde estabelecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Tudo na sua vida que vem para matar, roubar e destruir não é de Deus. Vou dizer de novo: tudo na sua vida que vem para roubar você, para tentar matar você, destruir você, não vem de Deus. Jesus disse isso: o ladrão é que vem, senão para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio com um propósito muito claro. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida. E não tenham qualquer tipo de vida, tenham vida com abundância. E, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu sei que nem sempre a gente consegue, por causa de desafios, por causa de muita teologia na cabeça, por causa de informações às vezes equivocadas da simplicidade que há no Evangelho, pode chegar algum tipo de confusão na nossa vida. Mas se a gente conseguir olhar para Jesus, a gente vai ver em Cristo todas as respostas. Vou dizer de novo: se você conseguir olhar para Jesus, você vai ver nele toda a resposta. Se você conseguir olhar para Jesus, você vai ter todo o esclarecimento a respeito de quem Deus é. Porque Jesus é o resplendor da glória e a imagem expressa de quem Deus é. Eu olho, por exemplo, você não precisa abrir, quando Jesus ele dá testemunho da sua vinda, ele dá testemunho de quem ele é. Eu vou dar exemplos para você, como por exemplo em João, no capítulo 14, ele diz assim, Jesus respondendo a uma indagação, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz assim: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse assim para ele: Filipe,
há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus, amado. Se você quiser conhecer Deus, não olhe para a teologia do homem, não olhe o que o mundo pensa, não olhe a opinião dos outros. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Olha como Jesus agia, olha como ele pensava, olha como Jesus se comportava diante das pessoas que eram excluídas da sociedade. Olha como Jesus se comportava diante da pessoa que era perseguida. Olha como Jesus se comportava diante das pessoas que poderiam ser apedrejadas. Olha para Jesus e você vai ver Deus em operação. E todas as vezes que você olhar para Deus em operação, você vai ver o amor envolvido, a compaixão envolvido, sempre será assim. Posso ouvir um amém aqui, gente? E eu amo quando o próprio Senhor diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E amo também quando Jesus usa essa expressão. Se vocês tivesses me conhecido, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. E aqui tem um segredo, irmãos. Esse tempo é um tempo de ter um relacionamento com Deus. Esse é um tempo de estreitar relacionamento com a presença de Deus. E como eu vou fazer isso? Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer Cristo. Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que experimentar de Jesus. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Jesus tem que ser, irmão, Jesus precisa voltar a ser o centro da nossa canção. Nós vamos cantar sobre muitas coisas. Nós vamos cantar muitas coisas a respeito dele também. Mas nós vamos cantar para ele. Nós vamos exaltá-lo. Nós vamos reverenciá-lo. Nós vamos colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da vida da igreja, no centro do nosso ministério. Jesus vai ser a nossa maior motivação, ele vai ser a nossa única resposta. Aí você vai ver que no meio disso as doenças vão embora. No meio disso, automaticamente prosperidade vai chegar. Porque não tem como você ter relacionamento com essa presença e a sua vida ficar do mesmo jeito. A presença, ela automaticamente traz uma vida próspera para você. Como a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses. Mudou, a arca representava a presença. Mudou a vida dele e tudo que ele tinha. Porque a presença de Deus. E esse tempo é um tempo que a gente vai ficar mais ligado nesse relacionamento. Eu quero conhecer a Deus. As pessoas falam, eu quero conhecer a Deus. Como eu faço para conhecer mais a Deus? Envolva-se num relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. A ponto dele ser o centro de tudo. E aí você vai ver que coisas vão começar a mudar dentro de você. Automaticamente. Porque quanto mais você tem esse envolvimento, mais você tem envolvimento com a própria vida de Deus em você. E eu amo como Jesus se apresenta dessa maneira. A palavra de Deus diz assim, João, acompanha comigo, você vai ser muito abençoado, porque eu estou falando simplesmente a palavra de Deus, isso vai entrar no teu coração, são sementes, amém? Mas eu creio que são sementes, e cada semente tem um tempo de germinar. Agora, você também não sabe se o tipo de semente que você está recebendo, pode acontecer de alguma coisa durante esse culto acontecer, tão sobrenaturalmente, de você não ir embora sem colher coisas ainda essa noite. A gente não sabe, irmãos, o que Deus pode fazer. Deus é que está no controle de todas as coisas nesse culto e na nossa vida, está gerenciando tudo, eu creio assim. E a Bíblia diz assim, que no princípio era o verbo, em João 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí depois o verso 3 de João capítulo 1 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, a gente vai exaltar Cristo essa noite. Aqui está escrito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus usou Jesus para fazer todas as coisas.
a ponto da Bíblia dizer, sem Ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas vão girar em torno dele. Ele é o centro de todas as coisas. Eu vou dar alguns outros exemplos para você. A Bíblia diz assim lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ouça isso e receba isso. E isso vai te ajudar muito, vai nos ajudar muito essa noite. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nós já fomos redimidos. Você já foi resgatado. A Bíblia diz que nós fomos transportados de um reino natural para um reino espiritual. Nós estamos num corpo natural, mas a Bíblia é muito clara para dizer que Ele nos tirou, Ele nos libertou do império das trevas. Você sabia que treva não tem mais domínio sobre sua vida? Não importa o que você esteja passando. Não importa nem o que você esteja sentindo. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas. A igreja é livre. Vou dizer de novo, a igreja é livre. A igreja é livre. Nós somos livres, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do seu Filho amado, em outras versões, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu não sei quanto a você, mas uma das coisas que me dá mais alegria e refrigério é saber que toda a minha dívida foi paga. E não fui eu que paguei. Eu tenho grande refrigério em saber, irmãos, que o sangue de Jesus me redimiu. Eu tenho grande refrigério em saber que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. E o que eu sou hoje, justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você foi redimido, você foi abençoado, você foi liberto, você foi enriquecido, você foi sarado, e a Bíblia te chama de santo de Deus. Você não vai ser santo, você é santo. A Bíblia te chama de santo. O apóstolo Paulo, ele começa as cartas invariavelmente dizendo aos santos. Somos santos, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu gosto de pensar sobre isso, eu estava pensando sobre isso, isso é um choque para a minha mente e para o meu coração. Existem 3 pessoas absolutamente santas na Bíblia. Adão antes de pecar, Jesus Cristo de Nazaré e você. Você já percebeu a categoria que nós fomos colocados? Só que entender isso é difícil, sabe por quê? Por causa da nossa mente. Adão antes de pecar, Jesus e você. 3 categorias idênticas. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer receber isso. Mas isso é o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. Que Deus fez uma obra em nossa vida. Através de Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos que exaltar Cristo. Nós temos que adorar a Cristo. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. E eu amo quando a palavra de Deus diz assim, por exemplo, Ele é, dentro do texto de Colossenses 1, verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17 diz assim, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu quero que você repita isso comigo, eu vou dizer e você vai repetir, e isso vai te fazer muito bem. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus! Esse é Jesus, que precisa ser exaltado, que precisa voltar a ser o centro das nossas pregações, centro das nossas canções, centro da nossa vida, a nossa resposta à nossa vida. Precisa ser a grande motivação da nossa vida. Nós precisamos ter esse relacionamento, não é para receber nada, é por causa de tudo que Ele já fez. Às vezes nós queremos um relacionamento, irmãos, até certo ponto não tem nada demais. Invariavelmente, quando você recebe Jesus, você nasce de novo, você se achega para a igreja. É claro que você tem a expectativa de receber coisas, Deus corrigir algumas coisas, mas o nosso relacionamento com Ele não depende do quanto nós alcançamos ou não. É por causa dEle. Vou dizer de novo, o nosso relacionamento não é por causa de coisas. O nosso relacionamento é por causa dEle. Ele é o nosso amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é esse o relacionamento? Jesus como centro. Irmãos, como fica mais fácil? Fica mais fácil na hora dos desafios, na hora das pressões, na hora de tudo que você possa imaginar. Fica mais fácil quando Jesus está vivo dentro do teu coração pela fé. E você vê que coisa maravilhosa. Ele se apresenta em Apocalipse dizendo assim, Apocalipse 22, o verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, eu vejo, às vezes nós pensamos a respeito do nosso futuro. A Bíblia diz que Deus tem pensado a respeito do nosso futuro também. A palavra de Deus diz assim em Jeremias, eu é que sei os pensamentos e planos que tenho a respeito de vós, pensamentos sempre de paz. Sempre de paz. Os planos de Deus têm sempre bons planos para a nossa vida, para nos dar uma esperança e um futuro. Agora, é tão maravilhoso, irmãos, nada tinha sido criado ainda, mas o Cordeiro foi sacrificado antes da criação do mundo. Irmãos, Deus é aquele que sabe do fim antes do começo. Vou dizer de novo, Deus sabe do fim antes do começo. O que eu preciso é estar dentro do planejamento dEle. Eu preciso estar dentro do time dEle. Eu preciso parar de me preocupar um pouco com coisas e começar a colocar o meu olhar nele. E aí você vai ver que as coisas vão começar a seguir você, acompanhar você. Você vai ver, você pode achar estranho o que eu vou dizer, mas nesse relacionamento você vai ver como a oração de petição, no sentido de estar sempre buscando alguma coisa ou pedindo alguma coisa, começa a diminuir. E a adoração começa a crescer. E a adoração trazendo coisas, Deus se antecipando a coisas. Tem indícios disso até no Velho Testamento. Porque, se não me engano, no livro de Jeremias, o próprio Senhor disse, por causa do relacionamento, Ele diz, antes de você pedir ou gritar, eu direi, eis-me aqui. Sabe? Antes, eis-me aqui. Irmãos, esse tempo é um tempo de relacionamento, esse tempo é um tempo de intimidade, esse tempo é um tempo de avanço. E eu vou dizer uma coisa para você, não importa o tamanho da luta que chega, o desafio que chega, eu só sei de uma coisa. Jesus abriu a boca um dia e Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não vai prevalecer. E diante de qualquer desafio, você vai perceber por dentro, irmãos, e sobre você uma graça tão grande. Eu amo a graça de Deus e a unção do Espírito, porque que refrigério é esse inexplicável? Que nada te para.
Diga para alguém do seu lado, só isso aí, cheio de favor, diz assim, nada te para, diga. Já percebeu isso? Nada te para. Nada te para. Aí, se o irmão que está do seu lado ao ouvir essa palavra já tiver parado, o que você disse para ele já funciona como uma palavra profética. Nada te para. Nada te para. Por quê? Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Você vai perceber, irmão, na sua vida, na vida da igreja, um mover de adoração mais intensa. Você vai perceber um desejo no teu coração tão grande de orar, mas não é orar para a sua oração construir alguma coisa para você receber, não. É porque você vai amar aquele lugar de comunhão. Irmãos, quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e eu vou orar. Não tem lugar nenhum, nada no mundo que se compara àquele sentimento que eu tenho. Que lugar de segurança, de parceria, de amizade. Lá eu posso rir, lá eu posso chorar. Aqui eu não consigo correr, lá eu corro. Nem que seja 2 metros para lá, 2 metros para cá. Já caí sozinho, eu orando por mim mesmo. Naquele momento você pode viver tudo. E não existe limite, sabe por quê? É Cristo em você, a esperança da glória. Você vai perceber isso, irmãos. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai entender. Não deixa os planos que você tem, os movimentos que você tem, o empreendimento que você está fazendo, ser o foco da sua oração. Deixa Jesus ser. Porque se a gente não tomar cuidado, o empreendimento, o projeto, vira o alvo de tudo. E eu vivo em função daquilo. Eu confesso por causa daquilo. Eu oro por causa daquilo. Não, chega um momento que tudo isso vai ficar na área da infantilidade. Eu não estou dizendo que você não tem que ter foco, que você não tem que andar nos projetos de Deus. O que eu estou dizendo é que isso não é prioridade na nossa vida. Jesus é a prioridade. Essa presença de Deus. Tanto é verdade que eu provo isso para você, porque você tem passado isso. Você pode estar cheio de demanda e você tira um tempo para orar. Você está cheio de demanda, você precisa de coisas e você começa a orar em línguas, orar no entendimento, tem um louvor rolando ali e você está feliz da vida e você, aquela atmosfera crescendo de unção, de graça, você não quer nem, o tempo voa nesse lugar. Você passa horas ali e você nem vê. E aí você está diante do Senhor, cheio de demandas. E cadê que você consegue nem falar? Acabou. A presença supre. A presença manda aquela mensagem de relaxa que eu estou cuidando de tudo. Sabe de uma coisa? Antes de você pedir, coisas vão chegar. Quem recebe isso? Vou dizer de novo. Antes de você pedir, meu amado, coisas vão chegar. Por causa de relacionamento. Porque Ele não é o chefe da nossa religião. Deus não é o chefe da minha religião, Ele é meu Pai. Eu posso abrir a porta da geladeira. Eu tenho intimidade, você tem intimidade. E você pode falar assim, mas pastor, você diz que eu sou santo, que eu tenho intimidade. Irmãos, eu sou uma voz profética. Porque eu gosto de dizer o que você é. Sempre quando você estiver num púlpito, sempre diga para as pessoas o que elas são. Basta o diabo para dizer aquilo que ela não é. Basta Satanás. Diga o que ela é. Porque aí ela descobre identidade e natureza. E quando você descobre identidade e natureza, só vai fluir. Jesus ensinou isso tão claro. Ele falou, olha, se você estiver ligado comigo, vai dar tudo certo. Sem mim você não pode fazer nada. Então qual é o segredo? Fica ligado, irmão. E as coisas vão fluir. Eu sei que eu posso escandalizar alguns quando eu digo para você, e eu digo em contexto, que para dar fruto você não precisa fazer esforço. Não foi eu que disse isso, Jesus disse. Fruto não depende de demanda de trabalho. Eu não estou dizendo que a Bíblia não nos orienta em muitos aspectos,
Aí você ser diligente, é você fazer a coisa certa, porque a graça te dá condição de fazer. Mas Jesus explicou isso em João capítulo 15. Ele falou, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O ramo que estiver ligado em mim vai dar fruto. Ou você já viu uma árvore frutífera, você debaixo de um pé de mangueira e ela gemendo e gritando e morrendo para dar fruto? Nada. O máximo que ela faz, sabe o quê? E você vai receber isso profeticamente. O máximo que ela faz é viver cada estação. Porque chega uma estação do fruto. Eu estou dizendo com isso que você vai levar uma vida displicente, que você vai fazer tudo errado e vai dar tudo certo. Impossível você fazer tudo errado e dar tudo certo. Impossível. Você não é criança nem eu. O que eu estou dizendo, irmãos, é que quando Jesus fica ao centro de todas as coisas, fica menos complicado viver a vida cristã. Muito menos. Porque eu consigo identificar Deus em Cristo. Eu fico observando Jesus. Eu amo ler os evangelhos. Como Jesus reagia diante dos fariseus, diante dos pecadores. Os pecadores, ele tinha muita paciência e compaixão. O fariseu, ele não tinha muita paciência. Mas pecador ficava à vontade com ele. O fariseu não se dava muito bem. O legalista não se dava muito bem. Mas quem precisava de misericórdia, ele estendia a mão e era misericórdia. Era o jeito dele. Eu amo imitar ele. Eu quero ser como Cristo. E Jesus, nesses dias, você vai perceber, ele vai voltar ao centro de todas as coisas. Você pode acreditar, você vai perceber isso. Você vai ver, daqui até o arrebatamento, canções falando a respeito da centralidade de Cristo, voltando de uma forma poderosa. Você vai ver. Canções falando a respeito desse envolvimento da presença. Porque quando você está envolvido com isso, irmão, você não precisa de ninguém dizendo o que você vai fazer ou o que você não vai fazer, não. Me apresente uma pessoa que tenha com Jesus um relacionamento, me permita a palavra, apaixonado, e ele viva em pecado. Me apresente uma. Me apresente uma, digo, pastor, eu achei uma. No universo dos crentes, eu achei uma pessoa que vive um relacionamento apaixonado com Jesus, de intimidade, de amor, de parceria, vive no pecado. Você nunca vai conseguir me apresentar uma. Porque quem se envolve com Jesus de maneira apaixonada não quer nada com pecado. Ele quer Deus. Ele quer agradar o Senhor. Ele entende isso. Então hoje nós estamos ouvindo de um segredo eterno. Você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus ainda. Porque às vezes, irmãos, é tanto legalismo, tanto farisaísmo e tanta condenação, que você até desiste de ser apaixonado por ele. Mas essa noite você entrou aqui para ouvir essas coisas e isso ser despertado dentro de você. Você vai sair daqui mais apaixonado, você vai sair daqui querendo ler os evangelhos de novo. Você vai sair daqui querendo orar mais. Porque você vai descobrir que nesse relacionamento as coisas simplesmente vão acontecer. Sabe, as coisas simplesmente acontecem. Irmãos, a minha vida é assim. Eu estou dizendo porque eu estou aqui. Se fosse você, você ia dizer também. Você vai vivendo sua vida. E você vai vivendo a sua vida e durante a sua vida as coisas vão acontecendo. Cada uma na sua estação. Mas por quê? Não é porque você é o cara. Não é, irmãos. A capacidade que você tem é em quem você está ligado. Porque quando eu estou ligado nele, ele cobre as minhas deficiências. Tem coisa que eu não seguro a onda, mas o diabo não pode chegar perto, sabe por quê? Eu estou ligado nele. Ele cobre e as coisas começam a acontecer. É por isso que Jesus usa essa expressão forte. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo, está tudo resolvido. Você está pensando que Deus está nesse tempo, irmãos? Esse tempo para Deus já foi há muito tempo. Quem está nesse tempo somos nós.
Deus é muito maior do que as nossas concepções filosóficas e às vezes teológicas. Deus é muito maior do que a gente tem imaginado. Olha o que Jesus diz depois em Apocalipse 22. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem já lavou aqui as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Isto é, de fora fica quem não recebeu Jesus. Porque se recebeu Jesus, está livre. Nasceu de novo, é filho e é querido do papai. Agora, olha o que diz o verso 16. Ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E depois ele fala a respeito dele. Ele diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aí depois ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E ele termina dizendo assim: e quem quiser, receba de graça a água da vida. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E quem quiser, você quer, meu amado? Nós já temos querido há muito tempo. Mas Jesus precisa ser o centro. Cristo tem que estar vivo em nós. Ele é a nossa resposta. A resposta não é aquilo que vem para te suprir. Ele é a nossa resposta. E você vai perceber que o que você está ouvindo vai causar algo dentro do teu coração. Porque durante muito tempo, irmãos, a gente fica apenas num relacionamento com Deus de... Deixa eu esperar para ver se Deus abre uma porta de trabalho, ou a minha cura se manifeste, ou o marido que eu estou esperando, ou o namorado para eu casar, ou uma menina para eu casar, ou a faculdade que eu vou terminar. Até certo ponto, nenhum problema em usar a nossa fé para isso. Mas não leve isso às últimas consequências. A vida é muito mais do que se formar ou se casar. A vida é muito mais do que trabalhar. Até porque tudo isso um dia passa. A gente tem que começar a focar e compreender o que o Espírito Santo está nos trazendo a respeito de visão de eternidade. Jesus é para sempre. Você pode dizer isso? Jesus é para sempre. Ele é o centro da nossa vida. Eu creio que depois desse culto, coisas vão começar a brotar dentro de você. Quem está aqui que é ligado com música, eu estou soltando uma palavra, não pensei sobre isso. Estou soltando uma palavra inspirada. Quem está aqui e é envolvido com música, com composição, fique preparado para começar a fazer canções que exalte Cristo, a centralidade de Jesus. E você vai ver que dessas canções virão conversões, dessas canções virão curas. Há uma unção que vai acompanhar isso. E você vai experimentar isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes de pedir você para levantar, eu quero citar isso de novo para você. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É tudo por causa de Jesus, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é... deixa eu construir o raciocínio aqui. Você é um presente que Deus deu para Jesus. E Jesus é um presente que Deus deu para a gente. Amém? Fique em pé. Vamos adorar o Senhor. Jesus é Deus para o homem. Olha só que coisa extraordinária. Jesus é Deus para o homem. E Jesus está
assentado à destra do trono da majestade, sendo um homem para Deus. Desse jeito que eu estou te falando. Me prove, deixa eu te dizer. A Bíblia diz que ele era o unigênito do Pai. Morreu, ressuscitou e se transformou em quê? O primogênito entre muitos irmãos. Jesus é tudo, irmãos. É por isso que nós temos que... Essa linguagem, essa mensagem de Jesus como centro de todas as coisas vai ser avivada nesses dias. E sabe o que eu creio, irmãos? Eu creio que vai ficar mais fácil para milagre acontecer. Para mudanças ocorrerem. Porque quando Jesus é exaltado, soberba é abatida. Quando Jesus é exaltado, arrogância é abatida. E Jesus, na nossa geração, na nossa igreja, ele vai ser exaltado. Tudo que o diabo mais odeia é uma palavra que exalte a Cristo. Mas nesse lugar, o diabo perdeu. Porque aqui nós vamos exaltar a Cristo. A obra da redenção. Amo quando a Bíblia diz, quando a Bíblia fala que em Cristo os nossos pecados foram perdoados, tudo está concluído. Ele disse, está consumado. Que delícia.